mais uma aula aqui de revisão, né? Nessa aula aqui hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o item 1 de contabilidade, né? O item que vai falar aqui sobre o conceito, objetivo, finalidade, objeto, né? Também está muito relacionado com tudo que a gente vai tratar aqui. Bom, provavelmente você já passou por esse tópico do edital algumas vezes, né? Tentando assistir com diferentes professores. E vocês vão perceber que na hora que vocês estiverem na questão vai estar tudo praticamente aqui. O que acontece? Eu estou, inclusive, nesse momento atualizando o baralho do Anki para ter mais perguntas sobre esse tópico, já que existem várias questões sobre pequenas partezinhas de cada um desses conceitos, né? Mas enfim, vou só apresentar de modo geral o que a gente vai ver aqui: o objeto, né, o objetivo, equação fundamental, o campo de aplicação, natureza do patrimônio, as funções e os aspectos, as técnicas contábeis e, por fim, os grupos de usuário, né? É o seguinte: a contabilidade aqui é uma matéria bem ampla, né? Inclusive na aula que eu explico, né, sobre como estudar contabilidade, eu explico sobre isso. Tudo é muito interconectado. Eu queria muito pedir para vocês focarem bastante na base, nessa compreensão inicial aqui, né? Isso vai fazer toda a diferença na preparação de vocês. Por quê? A base em contabilidade ela precisa vir forte. Porque se ela não vier forte, vocês vão se esquecer de conceitos básicos que lá na frente farão diferença. Método das partidas dobradas, equação fundamental do patrimônio, essa questão do objeto em si, o que é um bem, um direito, uma obrigação, isso faz toda a diferença para você depois entender as contas contábeis, né? É a coisa mais difícil da gente conseguir lembrar e memorizar ao longo do tempo. Mas enfim, chega de falar sobre isso. Se você ainda não assistiu o módulo que eu gravo aqui de como dominar, né, como que estuda cada uma das matérias, pedi para você voltar lá e dar uma analisada nessa aula que eu falo sobre contabilidade, beleza? Bom, vamos lá ao que interessa. O que é a contabilidade? Né? A contabilidade é um ramo da ciência também. Ela é uma ciência social aplicada. Então é diferente, como já falo aqui, né? Não é uma ciência humana e nem é uma ciência exata. Então as questões elas já cobraram sobre essa diferença. Ambas estão erradas. Uma ciência social aplicada, beleza? O que ela faz? Ela estuda, ou seja, estuda, ela controla e ela registra os fatos contábeis, né? Depois a gente vai ver a diferença de ato e fato contábil ainda, mas por hora se lembra desse conceito aí. É no item 2 que a gente vai ver essa diferença, né? Aqui, a contabilidade aplicada, ela não é sinônimo, então já tivemos questões sobre isso. Ela não é sinônimo de contabilidade geral. Qual é a diferença das duas? A contabilidade aplicada, vamos para geral primeiro. A contabilidade geral, ela é ampla, né? Então, por exemplo, é como falar assim, o direito, ou o ordenamento jurídico, talvez vocês conheçam esses termos, né? Mas do direito, ele visa, né, a proteger bens e direitos máximos para com a vida harmônica na sociedade civil. Por exemplo, a gente conceituaria o direito geral nesse sentido. Agora, quando a gente fala de direito aplicado, seria um ramo do direito geral, né? Que seria como assim, um direito penal, um direito processual, um direito administrativo, seria considerado um direito aplicado. Então, da mesma forma aqui, a contabilidade geral é essa que a gente está estudando, né? E a contabilidade geral, ela pode ser subdividida, ou seja, ela pode ser mais específica, sendo uma contabilidade aplicada. Aplicada em quê? Depende. Ela pode ser aplicada em uma contabilidade privada, né, que ela vai focar ali principalmente na sociedade de economia mista, vai focar ali principalmente nas SAs, né, nas sociedades anônimas, ou a gente teria falei confusão, fiz confusão. A privada, né, ela seria relacionada aí com as empresas de capital aberto, as SAs, e no outro caso ali, né, a gente tem a pública, né, que seria voltada para as empresas de economia mista, as empresas públicas, enfim, as empresas, né, que integram ali, ou as entidades que integram, não necessariamente empresa, né, já que a gente pode ter vários órgãos, inclusive governamentais ou não governamentais, que se ocupam também, que a contabilidade também se ocupa de tratar dessas empresas. Então, deu para pegar o que é contabilidade? Mais uma vez, uma ciência social aplicada. Se falar que ela é só uma ciência social, abre margem para a gente errar, né? Por regra, se falar só uma ciência social, discorde, né? Marca errado, porque ela é uma ciência social aplicada. Mas, do ponto de vista mais filosófico, né? Até acadêmico, a gente talvez poderia dizer isso, mas eu, Gil, não arrisco, né? Sempre que vem qualquer coisa nesse sentido, que não é ciência social aplicada, eu marco errado, né? As ciências humanas, exatas, já vieram sobre isso, e ela não se confunde. A contabilidade aplicada, ela é diferente da contabilidade geral, ainda que elas se utilizem ali dos mesmos métodos, né? Dos mesmos princípios contábeis, dos mesmos métodos, né? A mesma equação fundamental do patrimônio. Então, tudo isso é muito semelhante ali. E aí, a contabilidade, ela se divide em duas, né? A teórica e a prática. Isso também já caiu em questões, tá? A teórica, só você pensar em teoria, né? Uma coisa mais abstrata, assim. São as normas, a lei, né? Ela vai tratar dos princípios e suas possíveis aplicações. Então, quando a gente tem lá a lei 6.404, ela é sobre isso, né? Ela é uma contabilidade teórica. Na prática, é o registro em si, é você pegar uma demonstração de uma empresa específica. Enquanto, por exemplo, a demonstração ela pode ser escrita na legislação, e essa demonstração vai ser parte da contabilidade teórica, quando a gente vê um balanço, quando a gente vê uma demonstração do resultado do exercício, aí sim a gente está falando da contabilidade prática, fechou? Objeto, um dos itens mais importantes para você entender. O objeto é o patrimônio. E o patrimônio, né, ele é um conjunto desses três itens aqui: os bens, direitos, né, e as obrigações. E sem esse patrimônio,
não existe entidade contábil para contabilidade, entendeu? Então, uma empresa que não tenha patrimônio, uma entidade, né, não necessariamente empresa, lembre sempre disso, ela não necessariamente, ela não vai ser um ente contábil para contabilidade. Então, sem patrimônio, sem entidade contábil, isso já vem questões. Lembrando que esse patrimônio é dinâmico, né, ele não é estático, ele vai mudando conforme os lançamentos. Então, se você pensar numa empresa que compra e vende alguma coisa, ela é muito dinâmica, hora ela está comprando, ela está pagando, outra hora ela está vendendo, ela está ganhando comissão, então, várias coisas acontecem. Então, o patrimônio daquela entidade, é só você pensar no seu patrimônio, o nosso patrimônio também muda. Todo mês entra dinheiro, sai dinheiro, né? A gente tem um gasto com carro, enfim, várias coisas ali relacionadas a isso. E que, mais uma vez, esse conceito de bens, direitos e obrigações, ele faz toda a diferença. Você tem que olhar para cada conta, vai falar para você, estoque de mercadoria, pagou a conta de luz. Você tem que saber identificar se aquilo poxa, isso é um bem, é um direito ou uma obrigação, né? Então, por exemplo, se eu falar para você aqui, a conta caixa, né, a sua conta do banco, o dinheiro que você tem saldo na sua conta do banco, chamado na contabilidade conta, banco, conta movimento, né? É um bem, é um direito ou uma obrigação? Essa é a melhor forma de você entender a contabilidade, tá bom? Você olha, poxa, é um bem ou é um direito? Bom, não é uma obrigação que eu não tenho que pagar nada pro banco, né? O dinheiro é meu, tá lá. Então, beleza. Então, não é uma obrigação, então você pensa, poxa, é um direito ou é um bem? Eu acho que é um bem, né? Ou é um direito. Então, você tem que se questionar sobre isso e saber identificar. Poxa, o seu carro, o carro da empresa, né, que a gente está analisando, ele é um bem, direito ou obrigação? Ele é um bem, né? Então, nesse caso, o bem ali, ele é um ativo. Então, se é um direito também, poxa, você prestou um serviço e você tem um cliente a receber, né? Dinheiro de cliente a receber em relação ao serviço que você prestou. Obviamente que é um direito, não é necessariamente um bem que você tem, mas é um direito que você tem de receber. Deu para pegar? A mesma coisa de obrigação. Poxa, você tem ali que pagar alguma coisa, você comprou um estoque, comprou uma mercadoria, mas você comprou a prazo, você ainda não pagou, vai entrar lá uma continha chamada fornecedores, não é isso? Então, você tem que pagar fornecedor. Então, aqui é uma obrigação sua, você tem que honrar aquele compromisso. Então, ou vai estar no passivo ou vai estar no PL, pensando do ponto de vista de obrigação. E assim você começa a classificar e entender as contas. Lá na frente, quando a gente chegar em conta, eu vou explicar sobre isso mais uma vez, eu vou retomar essa base aqui com vocês, fechou? Então, o objeto é o patrimônio. Qual que é o objetivo da contabilidade? É muito simples, é disponibilizar informação sobre esse patrimônio, sobre o objeto, né, aos usuários. Então, quem são os usuários? A gente vai falar aqui embaixo também quem são os usuários da contabilidade, né? Então, não se preocupa por enquanto. Então, o objetivo aqui, ou finalidade, é muito interessante que eu coloquei junto aqui, né? Porque para a banca Sebrasp, ela não faz diferenciação entre objetivo e finalidade. Alguns autores até tentam conceituar como se fossem coisas diferentes, mas até do ponto de vista lógico, né? Se você pensar no seu objetivo e na sua finalidade, ela é muito próxima ali, né? É difícil de você saber separar. Então, enquanto o seu objetivo ali é ser policial federal, talvez a finalidade, né? Ela seja causar um bem para a sociedade. Só que quando você atinge o seu objetivo, você automaticamente atinge a sua finalidade e vice-versa, né? Então, nesse sentido ali, é muito próximo. Então, não há distinção para a banca Sebrasp entre objetivo e finalidade. Pode marcar como se fosse a mesma coisa, fechou? Então, é disponibilizar as informações desse patrimônio aos usuários. E essa informação, ela é usada, né, para tomada de decisão. Porque com base nas tomadas de decisões que o patrimônio é gerenciado, né? Então, vamos ler aqui sobre o patrimônio aos usuários. E lembrando que aos usuários e não para agentes econômicos, isso aqui já foi alvo de questão. Agente econômico não é a mesma coisa que usuário, ainda que um agente econômico possa ser usuário. Então, para fim de questões, lembra só disso. O que é um agente econômico? Agente econômico são aquelas pessoas que veem a contabilidade como meio de ganhar dinheiro. Gil, mas a contabilidade não tem que ganhar dinheiro? Não, necessariamente. A gente vai ver aqui que o campo de aplicação, ou seja, a contabilidade, ela atua tanto em empresas que visam lucro econômico, tanto em aziendas, né, empresas com fins sociais, ou seja, elas não visam lucro, ou as associações, né, que em partes ela visa o objetivo econômico e em partes o objetivo social. Então, a contabilidade, o agente econômico são aquelas pessoas, as entidades, né, que têm a finalidade exclusiva de receber bufunfa, grana, dinheiro. Coloquei até o cifrão aqui para ajudar a lembrar, né? Então, ela disponibiliza informação sobre o patrimônio aos seus usuários. Ponto, é regra. Fugir disso aqui é arriscar. Agente econômico para a banca Sebrasp não foi considerado como sendo usuário da contabilidade, por mais que alguns autores defendam essa ideia. Enfim, e o objetivo de você disponibilizar informação a esses usuários é para que esses usuários possam tomar decisões. E a gente vai ver que os usuários, vou até explicar agora, né? Os usuários aqui embaixo, eles se dividem em usuários internos e externos. Os internos são aqueles que fazem parte daquela empresa. Então, por exemplo, um gestor, um CEO, né? Vamos pensar numa empresa como o Estratégia ou o Alphacom, que eles, né, fazem lá os relatórios contábeis dele, né? Quem são os usuários internos ali? Seria o Evandro Guedes, seria o Paulo Bilinski, né? Cada um dos deles ali. Esses seriam os usuários internos, e eles vão usar aquelas informações para tomar de decisão. Poxa, esse ano a gente fechou no negativo. Não, vamos fazer o desconto aqui metade do dobro, que a gente sempre faz. Eles vão lá e fazem essa promoção, metade do dobro. Faz promoção de dia de Páscoa, cara. Páscoa. Fizeram promoção de Páscoa para os alunos. Metade do dobro, né? Então, enfim, eles fazem isso. Usou aquela informação internamente para poder tomar decisões internas. O que seria aquela outra decisão, né?
e decisão externa, dos usuários externos. Quem são os usuários externos? São pessoas que não estão ali dentro. Por exemplo, sei lá, uma empresa, né, que está... vamos supor que existe alguma dessas empresas aí que tem algum candidato, algum partido político. Eles querem verificar lá se aquela entidade não está ajudando ilegalmente na eleição de um candidato. Aí eles vão lá analisar o Estratégia ou o Alphacom em relação a isso. Então, o governo ele seria um usuário externo, né, para poder fiscalizar, para poder auditar, para poder tributar. Eles ali seriam, por exemplo, os investidores, né, na bolsa de ação, na bolsa de valores, né, quem quer saber a saúde financeira fiscal daquela empresa. Imagina só, né, se várias pessoas não analisassem o caso da Americanas, né? A gente viu que a Americanas ela praticamente quebrou, né? Praticamente não, ela quebrou. E com base nas demonstrações contábeis, várias pessoas, alguns anos atrás, já fizeram estudo e falaram sobre isso, né? Que a Americanas não andava bem no fluxo de caixa, e inclusive estava parecendo que estava ocultando algumas coisas. Foi por causa disso, né? Por causa ali do objetivo e da finalidade, que é disponibilizar informação para os usuários internos e usuários externos, fechou? Aqui a gente tem uma outra equação muito importante, um outro tema, né? Que é a equação fundamental do patrimônio. Você que está com medo da contabilidade avançada, né, achando que contabilidade avançada tem a ver com conta, fica tranquilo que a conta que você vai fazer aqui é multiplicar, dividir e somar. E subtrair também, né, porque são contas muito básicas, então não se assuste. Aqui a gente tem uma única fórmula, que a gente vai usar praticamente para tudo dentro da contabilidade, né? Talvez apareça uma lá no estoque, né, questão de PEPS, Epson, outra formulazinha lá, mas a fórmula principal, a básica, é essa aqui que você tem que se lembrar. A gente já viu aqui, né, que o objeto da contabilidade é formado do patrimônio, e esse patrimônio é dividido em ativo, passivo e PL. Esses nomes, eles aparecem aqui de novo, né? Então, a equação fundamental é a fórmula que permite descobrir o patrimônio líquido de uma entidade. Patrimônio líquido é sinônimo de situação líquida e capital próprio. Isso que também já foi cobrado em questões, né? Esses sinônimos aqui. Com essa fórmula, a gente consegue descobrir se a empresa ela saiu no lucro ou prejuízo. Ou, por exemplo, se a gente tiver o lucro ou prejuízo dela, e a gente tiver qualquer dos outros dois, né, elementos aqui, ou do ativo ou do passivo, a gente descobre o outro. Lembra que na fórmula matemática, em tudo, lá em física, né, a distância igual a velocidade vezes o tempo, para você achar um daqueles três, você precisava de ter outros dois? Se você tivesse qualquer um dos outros dois, você conseguia achar o terceiro? Aqui é da mesma forma, né? Então, algumas pessoas perguntam, Gil, o passivo não é igual ao ativo menos o PL, ou né, o PL não é igual ao ativo menos o passivo, aprendi diferente a fórmula. É a mesma fórmula, vocês vão ver que é só uma simples manipulação aqui, né, daquela fórmula, né? Então, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui um vermelho aqui. Então, a gente tem aqui, né? Então, a gente tem o ativo, A, né? Vou só resumir, é igual passivo mais PL. Então, se você quer saber, você tem aqui, você não tem o ativo, você quer descobrir qual que é o ativo daquela entidade, você usa essa fórmula. Então, o que antes da igualdade é o que você quer descobrir. Então, vamos supor que você quer descobrir agora o passivo, né? Então, aqui, ó, você mantém o passivo onde ele está, você quer descobrir ele, você não tem o valor do passivo, você vai botar a igualdade depois dele, aí você vai pegar isso aqui, né? O PL, ó. Aí, ó, o P está aqui, né? O que tiver antes da igualdade, você só mantém. O que a gente está fazendo aqui? A gente vai pegar, mantém o P, ele está depois, né, da igualdade aqui. É porque isso aqui vai dar confusão, achei que eu comecei a explicar, né? Vamos voltar aqui para ficar mais fácil aqui, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar o P de um lado, né? Então a gente vai pegar o P aqui, vai deixar ele do lado de cá se a gente quer descobrir o P. Então, vamos deixar ele aqui. P, a igualdade está onde? Está antes do P, certo? A gente deixa ele isolado, e a gente vai pegar isso aqui e vai jogar para trás, correto? E aí a gente vai ter, então, o ativo está aqui, vai continuar aqui. Só que como a gente jogou para trás, né, na verdade não é nem para aqui, para trás onde tudo. A gente vai jogar esse aqui, ó, aqui, na verdade, né? Você só joga ele ali para antes da igualdade. Então, o ativo, como ele está com sinal positivo, ele vem com sinal negativo. Então, menos PL. Então, a gente tem que passivo é igual ativo menos PL. Quando a gente fala aqui, né, que 10 é igual a 5 mais 5, concorda comigo que é a mesma coisa de falar que 5 mais 5 é igual a 10? Então, por esse motivo aqui, que fica passivo é igual ativo menos PL. Sacou? E aí a gente chega na fórmula nessa daqui. Parece confuso, mas se você repetir, né, até se você quiser deixar escrito quais são as três fórmulas, vai ficar mais fácil para você lembrar depois. Mas se você entender isso aqui, fica fácil. Por exemplo, a gente veio aqui para descobrir o passivo, né? Como é que faz para descobrir o PL, então? Então, você vai colocar aqui, né? Então, você começa lá, ativo é igual passivo mais PL. Então, você vai isolar o PL, igual está isolado lá, né? Então, você vai colocar ativo, vai fazer a mesma coisa. É igual... Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu dar um espaço maior. Ativo é igual... A gente deixa o PL isoladinho aqui. A gente faz o que com o P? Passa para cá, no sinal negativo. Entendeu? Então, a equação fundamental do patrimônio, ela pode ser manipulada. Não são três. É apenas uma única que você manipula os elementos, entendeu? É igual na fórmula lá.
Você não precisa decorar as três. Se você entender como é que troca o sinal delas aqui, é a mesma coisa. Então a gente tem que PL é igual ativo menos passivo. Entendeu? Se você quer descobrir o patrimônio líquido da empresa, você só precisa saber o quanto ela tem de ativo e o quanto ela tem de passivo. E aí você chega no resultado aqui. Entendeu? Então isso aqui é a equação fundamental do patrimônio. Parecer confuso, qualquer coisa você volta na aula que o professor fala sobre isso aqui para você entender melhor. Isso aqui é super importante, existem várias questões sobre isso aqui, que quando você for chegar lá na DRE, isso aqui vai ser bem importante para você. Tem balanço patrimonial, isso aqui também é relevante, fechou? Por fim, por fim não, né? A gente tem aqui o campo de aplicação. O que é campo de aplicação? Vamos lá. Um campo de aplicação é onde ela se aplica, né? Qual que é o campo de abrangência daquela matéria específica? O campo de aplicação dela, ou seja, ela se aplica a todas as entidades que possuem patrimônio a serem controlados. Ou seja, não existe limite para a contabilidade geral. Por exemplo, se a gente estivesse falando da contabilidade aplicada aqui, na contabilidade aplicada para a contabilidade aplicada privada, né? Então aqui a gente só teria, muito provavelmente, as econômicas, né? Não abrangeria tanto as sociais quanto as econômicas sociais, né? Então, se a gente estiver falando de uma contabilidade aplicada, então o campo não vai ser todas as entidades que possuem patrimônio, né? Então, serão algumas patrimônio e vai ter outros critérios. Mas no caso da contabilidade geral, como o próprio nome fala, o campo de aplicação são as entidades que possuem patrimônio a serem controlados. Se tem patrimônio para ser controlado, é um campo de aplicação. Essas entidades que possuem patrimônio a serem controlados recebem um nome. Esse nome aqui, ó, azienda. Fechou? Então, é a mesma coisa. O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. Vai estar certo também. O que é um patrimônio, né, a ser controlado? Mais uma vez, é o complexo, ou seja, a junção, né, de obrigações, bens e direitos representados em dinheiro, tanto de pessoa física ou de pessoa jurídica, não importa. Que sobre ele, ou seja, que sobre o patrimônio, a contabilidade, né, ela tem poder de administrar e de disponibilizar aqueles recursos. Então, tudo isso é chamado de azienda. Né? Então, o campo de aplicação da contabilidade são todas as entidades que possuem patrimônio a ser para ser controlado, ou o campo de aplicação da contabilidade, ou complexo de obrigações, bem... Então, tudo isso vai estar correto, fechou? Então, mais uma vez, essas aziendas, elas podem ser econômicas, ou seja, elas vão visar o lucro, elas podem ter um fim social, elas não podem ter lucro, ou elas são econômicas sociais, né? Então, eu não consigo pensar aqui, eu não sei de cabeça se o Criança Esperança, ele é uma associação, mas eu imagino que sim. Então, enfim, já deu para pegar isso daí, né? Então, vamos rolar para baixo aqui. Vamos lá, as naturezas do patrimônio. Então, esse patrimônio aqui em cima, o objeto da contabilidade, ele possui algumas naturezas, né? Então, vamos analisar o que são essas naturezas aqui. Isso aqui seria quase que perspectiva diferente de você olhar para esse patrimônio, tá? Essas naturezas. Então, quando a gente está falando do patrimônio na sua natureza administrativa, a gente está falando sobre como ele é gerenciado. É só você lembrar, a administração faz o quê? Gerencia a empresa, né? Então, a natureza do patrimônio, a natureza administrativa, ela se refere ao gerenciamento e o controle exercido naquela entidade, né? E ela pode ser dividida em bens, direitos e obrigações. A mesma divisão básica que a gente conhece, tá bom? Agora, a natureza econômica, ela se refere à capacidade do patrimônio de gerar um benefício econômico futuro para a entidade. Por quê? Por mais que algumas entidades elas tenham bens, nem todos esses bens da entidade eles são capazes, né, de gerar um benefício econômico futuro. Basicamente, ela busca apurar a situação líquida, né, o valor residual dos ativos após a dedução das obrigações. Então, o que isso aqui está dizendo entre parênteses? Nada mais é do que a equação fundamental do patrimônio. Porque o que a gente viu ali, ó, o valor residual, ou seja, é o resto do ativo menos passivo, então a gente está falando que o PL é igual ao ativo menos o passivo, né? Então a situação líquida, lembra lá em cima ali, que falava que era sinônimo, lá, situação líquida é sinônimo de patrimônio líquido? Patrimônio líquido? Então, é a mesma coisa, que você vai vendo como é que a gente vai avançando e tudo vai ficando conectado na contabilidade. É sempre assim. A natureza física, ela se refere à materialidade do patrimônio, né? Então, a gente está falando do físico em si, o patrimônio físico, né? Os bens daquela entidade. Então, quando a gente está falando somente dos bens aqui. E esses bens, eles são divididos em bens tangíveis e bens intangíveis. Tangível é aquilo que você pode tocar, com esse conceito. E os intangíveis é aquilo que você não pode tocar. Chamado de corpóreo, palpável, aqueles que você pode tocar, os tangíveis, e os incorpóreos não palpáveis, aqueles que você não pode, né, fazer isso daí. Então, o que seria um exemplo, Gil, de cada um? O bem, você pode tocar um carro, né? Seria um bem corpóreo, tangível. É um bem corpóreo. Seria a propriedade de marca, né? Hoje a gente sabe, não pode sair por aí usando o logo de outras empresas, né? Imagina a gente sair falando assim, eu aqui, sou parceiro, sócio do AlphaCon, do Estratégia, porque eu não sou, né? Então eu estaria usando a imagem deles indevidamente. Eles têm direito dessa imagem e cabe indenização se a gente se utiliza dessa imagem indevidamente. Então, um bem que eles têm, né? Um bem incorpóreo, intangível. Por fim, a natureza financeira. Toma muito cuidado para você não confundir isso aqui, econômica com financeira. Aqui, a financeira, a gente está falando da liquidez do patrimônio, né? Que ele vai ser dividido em circulante e não circulante. Então, aqui, basicamente, só se associar a econômica, a gente quer apurar o resultado. Falou de resultado, você vai lembrar do quê?
da DRE. DRE, DRE, sei lá como é que você chama. Já a financeira, você vai associar com o balanço patrimonial. O balanço patrimonial. Por quê? Ele quer saber ali mais ou menos como está seu fluxo de caixa. Você não quer, porque na DRE, você quer uma visão muito mais abrangente do que no balanço patrimonial. O balanço patrimonial está muito relacionado ali com o batidão da empresa, né? Com o que está acontecendo nela agora, mais ou menos no curto prazo, esse tipo de coisa assim. Com a DRE, não. É uma coisa mais profunda ali. Então, a financeira, a liquidez do patrimônio, ou seja, o quanto ele pode ser convertido em grana. E ele pode ser dividido em circulante e não circulante. Fechou? Lembra desses termos aqui? Circulante e não circulante, você vai lembrar do balanço patrimonial. Então, econômica, é só você lembrar que é de DR, o quê? DRE, econômica da DRE. E financeira é o outro, né? O balanço patrimonial. Fechou? Foi assim que eu consegui lembrar. Agora, vamos lá. Quais são as duas funções da contabilidade? Ela pode ser administrativa ou econômica. Isso aqui a gente está falando de outra coisa. Isso aqui a gente está falando da natureza do patrimônio. Aqui a gente está falando da função da contabilidade, fechou? O patrimônio a gente só viu que é o objeto da contabilidade, não é tudo. Então, a administrativa, também não confunda aqui, né? Ela pode ser também chamada de gerencial, que é o que? Mais uma vez, exercer esse controle do patrimônio e nessa tomada de decisão que a gente está o tempo inteiro buscando com a contabilidade, fechou? Já a econômica financeira é a apuração do lucro ou prejuízo, né? Ela lembra muito aqui o quê? Até a econômica, né? Se você vai, econômica, vai até confundir um pouquinho, mas é isso. As duas funções, administrativa e econômica, ou gerencial e financeira, ou gerencial e econômica, ou administrativa e financeira, são diferentes ali. Enquanto uma visa fornecer informações para tomada de decisão, a outra está baseada em apurar o lucro ou prejuízo, né? Aspectos. Quais são os dois aspectos da contabilidade? Tanto o aspecto quantitativo quanto qualitativo. Já foi algo de questão, falando que a contabilidade só se preocupava com o aspecto quantitativo. Errado. Qual a diferença dos dois? A contabilidade ela foca em dois aspectos de análise desse patrimônio. O objeto. O aspecto quantitativo, ou seja, quantidade, é dar enfoque nos números, registros e cálculos financeiros. Já o qualitativo é a análise e a interpretação desses dados, já que a contabilidade ela visa a tomada de decisão para o controle e gerenciamento da entidade contábil, correto? Então, o quantitativo está focando nos números, registros e cálculos. O qualitativo está focando na interpretação daqueles números, daqueles dados, daquilo que foi registrado e contabilizado, para que a gente tenha informação para tomada de decisão. Então, o qualitativo ele é mais subjetivo e o quantitativo ele é mais objetivo. Fechou? A gente tem aqui 4 técnicas da contabilidade. Essas 4 técnicas, elas já foram mais cobradas antes, né? Mas atualmente elas são cobradas pouco, assim. Mas é super importante você entender quais são essas técnicas. Eu acho que ela foi até revogada de um dispositivo específico, mas ela acabou sendo introduzida, né? Como, tipo assim, havia um pressuposto da permanência e da existência dessas técnicas, né? Então fica com ela aí. Então, a gente tem a escrituração, demonstração contábil, auditoria e análise de balanço. Então, é muito lógico se você pensar. Primeiro, a gente registra. A escrituração é o registro em si dos fatos que afetam o patrimônio. Então, um fato afetou o patrimônio, a gente registra aquele fato, né? Então, esse registro em si. Registrar e contabilizar, né? Então, a demonstração contábil. Depois que você registrou, a demonstração contábil, a gente sabe que é um relatório, né? Lá no final. Então, balanço patrimonial, DRE, DFC, DLPA, DMPL, tudo isso são demonstrações contábeis. Nosso edital explicitamente é cobrado apenas esses dois, balanço patrimonial e a DRE, né? Só que os outros é importante que eles vão aparecer quando eu falo da Lei 8.604, quando eu falo da NBCT, né? Que é o CPC 00. Então, são cobrados outros relatórios ali. Mas, incisivamente, a banca vai dar mais enfoque a esses dois. Então, a demonstração contábil são a apresentação dos relatórios daquilo que foi registrado. A auditoria é a inspeção das informações, uma espécie de fiscalização. Então, vai auditar. Depois que você registrou aquilo lá, aquilo vai passar para uma auditoria, uma análise de como aquilo, né? E vão inspecionar se tudo aquilo está sendo correto mesmo. Então, é a fiscalização sobre aquilo que foi escriturado e demonstrado, beleza? Já a análise de balanço, não confunda análise de balanço com auditoria. A análise de balanço é você analisar aquilo que foi, né, registrado e demonstrado. Você vai tirar a conclusão para quê? Tomada de decisão. E aqui acontecem as apresentações de gráficos e essas coisas, fechou? Por fim, os grupos de usuários, a gente já falou, os usuários internos e externos, né? Os internos são aqueles que fazem parte da entidade e os externos são aqueles que não fazem. Então, tem uns exemplos aqui. Internos, administradores, proprietário, acionista, contador, auditores, interno. Não confunda acionista com investidor. O investidor ele é externo à organização. O acionista é aquele que tem direito por ação. Ah, mas o investidor também tem? Sim. Só que eles são os fundos, né, que ele faz essas aplicações. Então, não confunda essas duas coisas. Então, a gente tem como externo cliente, sindicato, concorrente e outros interessados. Enfim, chegamos ao fim desse primeiro item aí, né, de contabilidade, para a gente fazer essa revisão. Espero que tenha ficado claro. Lembra, gente, aqui embaixo vocês podem tirar dúvida. E no nosso grupo de estudo vocês também podem tirar dúvida. Surgiu dúvida? Manda lá, tira dúvida aqui. Não ficou muito claro, não entendi a diferença, faltou tal coisa. Será que tinha como incluir esse conceito, né? Então, tudo isso vocês podem pedir nos comentários, podem pedir também lá no grupo de estudo.
Fechou? Então é isso. Vejo vocês na próxima aula. Espero que tenha feito sentido isso aqui, tenha ficado um pouquinho mais claro o que quer dizer cada uma dessas coisas. E lembrando, faça questões. Tamo junto e até mais.